A paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Hoje uma terça-feira gloriosa na presença de Deus. Que Deus possa aí abençoar sua vida mais uma vez. Porque Deus, Ele é bom, Ele é maravilhoso, Ele é misericordioso. Estou aqui, graças a Deus, graças a essa misericórdia. Então eu louvo a Deus. Gratidão ao Senhor por esse privilégio de estar aqui mais um dia. Mais uma vez aqui, compartilhando com vocês a nossa palavra santa, essa palavra gloriosa que nos traz tanto ensinamento, nos faz refletir tanto sobre a nossa vida. O que eu estou praticando no meu dia a dia que não está agradando a Deus? Então, seja muito bem-vindo aqui no canal e vamos logo para a palavra, que ela é a chave principal, ela é a cereja do bolo. Amém? Vamos ler Êxodo, capítulo 32, o versículo 30. Amém? E aconteceu que, no dia seguinte, Moisés disse ao povo: vós cometestes grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor. Porventura farei propiação por vosso pecado. Amém? Aqui Deus está nos mostrando que o povo pecou. Aqui o povo fez um bezerro de ouro. Arão, irmão de Moisés, fez um bezerro de ouro para o povo fazer o culto a este bezerro e não ao Deus que providenciou, tirou eles do Egito, da escravidão. Só que eles estavam no deserto. Só que aqui, lendo e entendendo a história, o próprio povo que fez esse período ser tão longo. Porque o povo, ele era rebelde. Era um povo que não temia a Deus. Era um povo que praticava o pecado, tinha maldade entre eles. E às vezes, muitas das nossas lutas é nós que estendemos esse período de deserto. Porque deserto não é lugar para se morar, é lugar para passar. Você passa no deserto, você aprende, você lida com muitas dificuldades. No deserto é muito quente de dia, é muito frio à noite, você tem que estar em constante vigilância, porque há muitos perigos no deserto, E sem falar da providência alimentícia, água. Então assim, nos traz a reflexão de que deserto não é lugar para morar. Mas muitas vezes precisamos passar por ele para aprendermos muitas coisas, a qual o Senhor, que sabe o que eu ou você está precisando aprender. Confesso para vocês que eu já passei muitos desertos, mas em todos eu não morri, eu estou aqui. E a gente adquire muito conhecimento, a gente adquire muita experiência com Deus, porque os desertos te ensinam. Eles te trazem a realidade. Eles ampliam a sua visão do mundo espiritual, a qual ela é real. E aqui o povo que era para passar 11 dias, 20 dias, no deserto, essa passagem no deserto durou 40 anos, porque era um povo duro de coração. Um povo que murmurava, um povo que reclamava, um povo que nada estava bom e Deus providenciando maná. Maná do céu, e Deus deixava claro que era para pegar, consumir somente a porção que iria consumir naquele momento. Não era para guardar. Os que guardaram tiveram uma linda surpresa, que estava cheio de bicho. Então, o que Deus quer nos ensinar aqui? Que Deus, Ele dá aquilo que eu e você precisamos, Ele não dá menos nem a mais. Então, quando a gente lê a palavra, a gente tem que trazer para a nossa vida, para a nossa realidade, e nós meditarmos o que Deus está querendo falar conosco, o que Deus está ensinando aqui. Se você está passando por um deserto, não murmure.
Não reclame. Agora tente entender o que esse deserto está querendo te ensinar. O que ele está querendo trazer para a sua vida de aprendizado. Porque muitas pessoas reclamam muito do deserto. Ah, mas a minha luta. E ficam falando tanto da luta e esquecem de adorar o Deus que pode tirar, o Deus que pode fazer tudo. Então as pessoas acabam idolatrando a luta, acabam fazendo do deserto a sua vida, acabam construindo ali a sua casa provisória. Não, deserto você tem que passar, dando glória, agradecendo, porque Deus ele dá o que nós precisamos, não dá além daquilo que nós queremos, aquilo que nós precisamos. Porque é muito fácil o ser humano se envaidecer. Nós nos tornamos soberbos, orgulhosos, muito facilmente. Então, aqui Deus está ensinando que orar, interceder pelo povo. Moisés aqui se levantou para orar pelo povo por causa do pecado, da prática do pecado que eles tiveram. Então, quando você vê um irmão em pecado, quando você vê alguém que está errado, que não está obedecendo a Deus, não fique espalhando, fazendo fofoca. Mas aqui, como Moisés fez, ele intercedeu. Mesmo assim, mesmo intercedendo, Deus, aqui, como diz no versículo 34, vai, pois, agora, conduze meu povo para onde eu tenho dito, eis que o meu anjo irá diante de ti, porém, no dia da minha visitação, visitarei neles o seu pecado. Então, o 35, assim, feriu o Senhor o povo por ter sido feito o bezerro que Arão tinha formado. Então, mesmo Moisés orando, mesmo ali Moisés intercedendo pelo povo, Deus cobrou, Deus feriu o povo, porque Deus ele é justo. Tenha uma coisa na sua mente, no seu coração. Não peque contra Deus. Nós pecamos, sim, mas quando nós oramos, nós vamos lá e pedimos perdão. E às vezes a gente comete alguns erros, alguns pecados, porque Deus não tem aquele pecado e o pecadinho, o pecadão. Pecado é pecado. Pecado para Deus é pecado. Como eu já ouvi muitas pessoas dizendo que, mas eu nunca adulterei. Só porque olhou, conversou, aproximou, teve amizade, teve desejo. Eu conheço várias pessoas que fizeram isso. De ter essa intimidade, né, de homens ter amizade com mulher, ter uma proximidade do sexo oposto, sendo casado, e ele ir lá e dizer, mas eu não cometi o pecado, mas no seu coração houve o desejo, e esse desejo para Deus não tem diferença. A Bíblia relata isso e nos afirma que se você desejar, para Deus não há diferença de você já ter cometido o pecado, porque a intenção do seu coração te fez pecar. Então sim, não é eu que estou falando, é a Bíblia. A Bíblia que está falando que se você olhar e desejar, você já cometeu o pecado. Então por isso que nós temos que estar sempre meditando na palavra e buscando a palavra de Deus, para que você tenha aí
uma proteção, que você fique mais vigilante, que você fique mais atento aos sinais do perigo. Deus, ele te livra, mas você precisa buscar a presença dele para que ele te livre. Tem pessoas que querem ser livres praticando pecado, querem ter proximidade de Deus praticando o que gostam de praticar. Porque se você for falar de Deus, a pessoa já, não vem para cá com essas, como que o povo fala? Com essas palavras de crente quadrado. Não é crente quadrado, é Bíblia. É a Bíblia. Então, se você quer fazer morada no céu, se você quer participar da ceia do Senhor, se você quer ter uma vida com Deus, você tem que seguir o que está nesse livro sagrado. Não é o pastor ele é instruído pelo Espírito Santo. Por isso que é importante você estar na igreja e obedecer o anjo da igreja, que é o nosso pastor. Mas, diante de tudo isso, o que vai te dar essa visão espiritual, que vai te trazer essa realidade do que realmente é certo e errado, é a palavra de Deus. Ela é a própria profecia, ela é o guia do crente. Ela é o que vai te aproximar de Deus e te livrar de muitos pecados. Vai te livrar de muita armadilha. Porque nós precisamos conhecer a palavra de Deus. E quando conhecemos a palavra de Deus, é mais difícil você ser enganado. Então não venha com versículos isolados, não venha dizer que Deus não é mau. Sim, Deus não é mau. Mas Ele jamais vai aceitar você pecar e querer que Ele se faça de esquecido, de bobo. Deus não é. O céu é dele. E lá entra quem obedece. Lá vai entrar quem seguir a palavra. Quem viver os princípios que Deus aqui fala conosco. Então nós devemos sim interceder pelo povo, interceder por quem está fazendo coisa errada, por quem está em pecado, sim. Nosso dever é orar uns pelos outros, sem julgar. Quem julga é Deus. Porém, que isso aqui também seja um alerta para que nós possamos fazer aí uma análise da nossa vida diante de Deus. Como que está a minha vida diante de Deus? Como que eu estou me comportando diante de Deus? Tenho orado, tenho buscado, tenho lido a palavra? Porque não adianta você querer falar de Deus se você não lê a Bíblia. Não adianta você querer falar de Deus porque vê versículos soltos na internet se você não lê essa palavra todos os dias. Seja de manhã antes de trabalhar, seja no seu horário de intervalo, ou seja à noite antes de dormir. Mas leia e estude a palavra de Deus. Ela vai te abrir a mente, vai te abrir os olhos e vai te trazer aí um ensinamento que você, por mais que ouça, isso vai te agregar conhecimento, vai te dar aí nossa, que bom, eu li essa palavra hoje de manhã. Isso é muito importante, mas o fundamental é você fechar a porta do seu quarto, você ler essa palavra e esmiuçar ela. Mesmo você não entendendo, insista, persista para entender o que Deus quer falar com você nessa palavra. Aqui, Moisés ficou indignado com o pecado do povo e ele foi orar. Por quê? Porque Deus ele coloca essa compaixão no nosso coração de orar pelas pessoas. Não é por quem só está na igreja, está lá louvando, agradecendo, uma vida linda na presença de Deus. É por aqueles que precisam. É orar por aqueles que estão em pecado, aqueles que estão cegos, sabe, com a sua mente cauterizada pelo mundo, pelo pecado.
Então é isso que Deus se agrada que nós façamos, orar uns pelos outros. E a nossa oração tem um poder valioso para Deus. Muitas das minhas vitórias foi através de oração. E muitos desertos eu tive força para atravessá-lo através da oração. Então a oração, desde o Antigo Testamento, ela é importantíssima. É a chave da vitória. É ela que te aproxima de Deus. E você lê a palavra e ela se confirma a cada dia. Então, não é aqui, nesse período aqui de Moisés, foi um bezerro. E hoje a gente tem muitas pessoas que a gente conhece que adoram uma marca, né? Uma marca de roupa, de bolsa, enfim. Há várias formas de nós adorarmos algo que não seja Deus. Então nós temos que cuidar. Podemos gostar, né, de algumas coisas, isso é muito bom, mas há pessoas que idolatram, né, idolatram mesmo, e não se faz diferente do que o povo aqui fez. Aqui o povo adorou um bezerro, que era o que tinha na época, né, mas tem muitas pessoas que adoram outras coisas. Sabe, um carro, uma casa, o lugar onde vive, seu diploma, seus cursos, sua faculdade. Então, assim, há uma idolatria. Isso também é pecado. Podemos gostar de algo que é bom, mas não idolatrar. Há homens idolatrando homens. Então, isso tudo, hoje, nos nossos dias, acontece. Não é simplesmente, aqui foi da época, mas hoje, para os nossos dias atuais, tem muita coisa que o povo idolatra. Então nós temos que cuidar com isso, porque adorarás somente o Senhor teu Deus. E nós devemos priorizar Deus. Priorizar Deus. O resto é passageiro, tudo vai ficar. A nossa eternidade tem que valer muito, ela tem que ser algo assim, primordial na sua vida. Amém? Então essa é a minha palavra hoje, que eu gostaria de dividir aqui com vocês. Espero que Deus possa fazer algo na sua vida, que Ele possa te despertar, que Ele possa fazer coisas grandes na sua vida espiritual. Porque no material Ele vai. Ele vai. Mas o que Deus quer é que nós vivamos para Ele, nós temos uma vida com Ele. Porque Deus, Ele é prioridade na nossa vida. E o mais vos será acrescentado, a palavra fala. Então buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Mas Deus conhece o nosso coração. E Ele sabe que o poder, a maneira como lidamos com algumas coisas, Deus nos conhece. Então, se você não tem, agradeça. Se você tem, agradeça. Mas nunca mude pelo que você tem ou pelo que você aparenta. Isso tudo passa. Agora, o que não vai passar é a eternidade. Essa é para sempre. Então, nós precisamos estar atentos para onde nós vamos quando aqui acabar. Quando a nossa senha for chamada. Quando a nossa senha for chamada, nós temos que saber para onde ir. Amém? Deus abençoe sua vida. Que Deus aí possa dar uma semana abençoada, próspera, e que Deus dê aquilo que você precisa. Amém? Deus abençoe. Se você não é inscrito, te convido a se inscrever aqui no canal. Ajudar essa plantinha do bem, essa corrente do bem, e nós regarmos essa plantinha para que ela cresça cada vez mais. Amém? Deus abençoe a sua vida. Até a próxima.